E se perder para o Chelsea, eu tenho certeza que vão pedir. Se vocês me permitem, eu quero fazer um introito um pouquinho mais longo, tá? Sem querer ser chato. Mas é o seguinte, tem me irritado um pouco, para variar, né? A narrativa. Nem acabou a primeira rodada da fase de grupos. Não acabou ainda. Né? Acaba hoje com outros jogos. Do Manchester City e do Real Madrid, por exemplo. Mas essa história, e chega para mim, eu parei de assistir aos programas esportivos em televisão, não assisto mais, né? Faz um tempinho já, embora faça, né? Ganhe a vida fazendo isso. Aqui na S1 Live, não, eu adoro. Inclusive, tenho ouvido muitas lives com o Mauro César e o André Rocha. Mas é o seguinte, tem uma galera aí grande, e chega isso na rede social, né? Falando assim, não, imagina, esses europeus não são de nada. O Renato Gaúcho ontem virou um estrategista, técnico com nível para dirigir clubes europeus para alguns, ou clubes, técnico inclusive, para dirigir o Flamengo, né? Como se o Renato Gaúcho tivesse feito bem ao Flamengo em 2021. Não, ele fez muito mal ao Flamengo. Aliás, o Renato Gaúcho é um técnico que desdenha do estudo, né? Já falou isso textualmente, né? Com as palavras dele, né? Ipsis literis. Mas aí é o seguinte, fica essa conversa mole, boba, tola, né? De que não, imagina, esses europeus não são tudo isso não, né? E aí o que acontece? A roda gira dessa forma, né, André? Se toma uma pancada para o Chelsea na sexta-feira, aí vem o fora Felipe Luiz. Aí vem o vergonha, volta... chame. Exatamente, aí vem o volta Renato Gaúcho, né? Porque é tudo muito imediatista. As pessoas têm tirado conclusões rapidamente, sem analisar o contexto. Eu estou vacinado, eu não entro nessa. O André não entra nessa, a Letícia não entra nessa, né? Se a gente for pegar a história do futebol, a história inteira do esporte, a gente vai identificar zebraças. O Senegal ganhou da França na abertura da Copa do Mundo de 2002. Tinha um cara lá, inclusive, que era o Hadi Diouf, né? O cracaço de bola. Foi jogar no Liverpool, não deu nada. Né? Foi um momento da seleção do Senegal que foi bom naquele mês. Naquele mês. O Senegal chegou às quartas de final da Copa do Mundo, sendo eliminada pela Turquia. Eu nem vou falar da Coreia naquela Copa, porque a Coreia é outra história, foi beneficiada pela arbitragem. Em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, o time dos Estados Unidos de basquete masculino, com os astros da NBA, perdeu para Porto Rico, perdeu para a Argentina. Vê se tem algum lunático que foi a Broadway em Nova York com cartazes falando, não, a liga porto-riquenha é melhor do que a NBA. É claro que não. Passa tudo por mobilização, por estado físico. Cara, esses caras não querem estar lá. É claro isso, eles estariam em férias. O Nico Kovac, na entrevista coletiva pré-jogo de Fluminense e Borussia Dortmund, antes de ontem, falou algo nessa linha. Para vocês, sul-americanos, isso vale muito mais, e vale mesmo. Aí o cara fala assim, não, mas quando ganham eles comemoram. Pô, você quer que chore? Vai comemorar, evidentemente. Agora, como eu disse, eu estou muito vacinado em relação a isso. Serei cauteloso, terei meus pés no chão em relação ao jogo entre Flamengo e Chelsea. E se perder para o Chelsea, eu tenho certeza que vão pedir volta Renato Gaúcho e fora Felipe Luiz. Bom dia a todos. Bom dia, Bernardo. Tive uma leve queda aqui, mas já estabeleci novamente. André Rocha, seja bem-vindo também mais uma vez. E até pegando o gancho, né, do pouco que eu estava ouvindo do Bernardo, por conta dessa instabilidade, muita gente conseguiu trazer ontem uma pauta que é interessante, o fato de que tem clubes europeus, que é fora da curva, que é outro esporte e tudo mais, como a gente já comentou, mas tem algumas equipes europeias que são acessíveis, talvez de segunda, terceira prateleira, que é possível os times sul-americanos não só bater de frente, como também vencer. Fica à vontade para a sua análise inicial. Bom dia, Letícia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Isaac Magnata aí na produção. Bom dia a todos. Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos. Por favor, deem o like nesse início de live para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo fazendo esse programa Zona Mista. E faça sua inscrição. A gente chegou aos 162 mil inscritos. Agora a campanha é pelos 163, né?
Então, se você está nesse início de live com a gente, ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, que ajuda muito a gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, acho que assim, o Fluminense jogou bem contra o Dortmund, né? Eu acho assim, em relação aos times portugueses, assim, ninguém nunca falou que a Liga Portuguesa tinha alguma superioridade sobre a Liga Brasileira, assim, declarada e tal. É lógico, o Campeonato Português é mais visto pelo mundo que o brasileiro, né? Acho que um pouco só, não é tão mais visto, né? Eles têm dinheiro, porque é euro e tal, mas o nível não é tão acima, né? Então quando a gente falava da disparidade, a gente quando fala dessa disparidade, a gente fala do confronto que existia antes, que era o possível. Curte futebol e quer testar seus palpites em tempo real? Na Inplay, você participa de campeonatos de previsões sobre os jogos. É fácil, rápido e gratuito. Acertou mais? Ganhou prêmios? Jogue enquanto assiste seu criador favorito ao vivo. Mostre que você entende de futebol e suba no placar. Baixe o app e jogue agora no Inplay. Link na descrição. Inplay. Futebol, palpite e emoção em um só lugar. Que era você enfrentar o campeão europeu. A chance que o brasileiro tinha de enfrentar um time europeu era essa. Era em competições, né, em jogos oficiais. Porque o calendário não permite mais, né, torneios que antes tinha. O time brasileiro viajava no meio do ano para jogar Ramon de Carranza, Teresa Herrera. Não eram oficiais, mas eram torneios assim, que, né, de pré-temporada, mas que tinham um certo glamour, uma certa visibilidade e tal. Então, assim, a chance que tinha era ganhar a Libertadores, passar pela semifinal, né, nesse novo formato, e enfrentar o campeão europeu. E aí, pô, pegava o time que tinha arrebentado na temporada e tal, o time top, mesmo eles não dando tanto valor e tal, mas eles iam lá e ganhavam. Ganharam desde 2012 todos, né? E algumas vezes o brasileiro, o sul-americano chegou à final, outra não, né? Então, assim, o Fluminense jogou bem. E o torcedor tem que ficar feliz, satisfeito com a boa atuação, até lamentar não ter vencido, né? A chance que o Everaldo teve, cara a cara, preferiu rolar pro Nonato e tal. O Fluminense jogou bem, o torcedor tem o direito de estar otimista com a classificação, de estar feliz por estar participando de um torneio assim, FIFA grande, né? Essa primeira experiência de um Mundial. Mas assim, objetivamente, não deixou, o euro não deixou de ser muito mais valorizado do que o real não passou a valer mais que o euro. A Bundesliga não vai passar a ser menos assistida pelo mundo do que o Campeonato Brasileiro, vai ser muito mais assistida do que o Campeonato Brasileiro. E o Borussia Dortmund não vai deixar de ser um time mais rico e mais conhecido pelo mundo do que o Fluminense, até por ele ter disputado uma final de Champions League recente. Agora, a gente tem que se conectar, assim, o problema todo é o seguinte, eu acredito assim, que quando você chega aqui, tô falando com você que está assistindo a gente, quando você chega aqui para assistir uma live dessa, você espera que a gente fale muito além do óbvio, do básico. Então, assim, a gente não precisa ficar o tempo todo dizendo aquelas coisas óbvias. Futebol é 11 contra 11, jogo é jogado, lambaria é pescado. Isso é o óbvio, gente. Então, assim, você vem aqui querendo ouvir um pouco mais da gente, ou bem mais do que isso, da gente. Então, assim, a gente às vezes tem que ficar lembrando o óbvio disso. Pode acontecer qualquer coisa no jogo. O futebol é apaixonante justamente porque ele é um jogo de baixa pontuação, caótico e imprevisível, em que, com muito mais frequência, em relação a outros esportes coletivos, pelo menos os mais conhecidos, os mais famosos, o pior ganha do melhor. Então, assim, o Bernardo citou, mas nem precisa ir tão longe, de Senegal, de Copa do Mundo e tal. Cara, quase todo ano, pelo menos um time grande cai numa Copa para um time pequeno. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.